Olá, você está em mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo você vai ouvir por 30 minutos relatos reais e assustadores, com barulho de chuva. Para uma melhor experiência, recomendo usar fones de ouvido se possível. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda mais do que você imagina. Então é isso. Vamos começar. Hoje quero compartilhar uma experiência que aconteceu há mais de 15 anos. Não é uma história pessoal, mas de uma das minhas melhores amigas e sua irmã. Por se tratar de um acontecimento bastante delicado e para preservar a privacidade dela e de sua família, mudarei os nomes. Apesar disso, é uma história bem conhecida na rua onde moro. Conversei com minha amiga e ela me deu permissão para compartilhá-la com vocês. Mar é minha melhor amiga desde que éramos pequenas. Apesar de não termos estudado na mesma escola, o fato de morarmos perto nos tornou muito próximos. Quando isso aconteceu, Mar tinha cerca de 13 anos e morava com seus pais e sua irmã Sofia, que era 10 anos mais velha. Sofia era uma jovem muito bonita e simpática, com quem era fácil ter conversas interessantes. Ela conseguiu emprego em uma fábrica. Embora não gostasse muito no início, acabou se adaptando e começou a apreciar o trabalho. Especialmente porque conheceu um rapaz muito bonito que trabalhava lá. Ele era mais velho, já tinha uma filha e vivia com sua esposa. Apesar disso, Sofia se encantou por ele e começou a flertar. O rapaz sempre foi honesto com ela, deixando claro que respeitava sua esposa e não cederia a tentações. Para Sofia, essa sinceridade apenas aumentou sua obsessão. Ela passou a acreditar que se ele não tivesse uma família, daria atenção a ela. E foi assim que tudo começou. Sofia começou a amaldiçoar e desejar o mal à família do rapaz. Apesar de suas tentativas de conquistá-lo, ele nunca mudou sua postura. Então, ela decidiu ir além. Começou a fazer orações, usar velas e outras práticas. Com o passar dos meses, os pais de Sofia ficaram preocupados com seu comportamento e a levaram à terapia. Mas isso não ajudou. Pelo contrário, sua obsessão aumentou e ela mergulhou ainda mais no mundo da bruxaria. Mar descobriu no quarto da irmã coisas como tábuas Ouija, velas, bonecos, fotos, frascos com líquidos e ídolos demoníacos. Depois disso, ela começou a perceber um ambiente pesado na casa. Quando eu visitava Mar para conversar, também sentia essa atmosfera sufocante. Com o tempo, Sofia começou a adoecer. Ela não comia, não dormia, emagreceu muito e parecia sempre amarela. Não tinha mais vontade de sair e seus movimentos eram lentos. Seus pais, muito preocupados, a levaram a diversos hospitais, onde realizaram inúmeros exames. No entanto, o diagnóstico era sempre o mesmo: uma depressão profunda, o que fazia sentido, já que ela sofria por conta daquele rapaz. Tudo mudou quando Mar e seus pais começaram a ser acordados no meio da madrugada por gritos horríveis que vinham do quarto de Sofia. Ela dizia sentir algo no estômago, algo que a deixava doente. Todos estavam assustados, achando que era uma doença grave. Às vezes, Sofia amanhecia melhor, com vontade de sair. Nessas ocasiões, podíamos vê-la na rua, extremamente magra, com olheiras profundas, caminhando muito devagar. Mar não gostava mais de estar em casa, pois sentia uma energia ruim e dizia que parecia que algo estava errado lá. Ela sentia como se fosse observada e acreditava que sua irmã já não era mais a mesma pessoa. A doença havia tirado toda a sua personalidade. Sofia raramente falava com ela, e quando tentava, estava sempre absorta em pensamentos e murmúrios. Já havia passado mais de um ano, e Sofia só piorava. Isso afetava toda a família, que também estava exausta. Seus pais e Mar não conseguiam dormir bem, precisando cuidar dela dia e noite. Em uma das raras saídas boas de Sofia, quando foi ao mercado com a mãe, pararam em uma barraca de ervas e velas. A vendedora do local segurou a mão da mãe de Sofia e disse a ela que tinha algo de muito ruim acontecendo, que precisavam curá-la para que ela melhorasse, ou isso se tornaria cada vez mais forte. Seus pais, ao tentarem tudo com a ciência, não perderiam nada ao tentar também com o espiritual. Foram dias e dias em que iam e vinham. Primeiro por aqui, mas depois chegaram a ir a curandeiros de Senhor do Bonfim e Juazeiro. Em todos esses dias, Mar ficava com uma de suas tias, também vizinha daqui, e comia na minha casa.
Foram meses assim. Seus pais e Sofia viajaram até os melhores médicos, mas o resultado sempre era o mesmo. O peso dessa situação afetava todos. Quando finalmente vi Sofia, ela disse que se arrependia das coisas que havia feito. Disse que não queria morrer por ele, que rezassem por ela, que a perdoassem. Sofia, por sua vez, havia tentado tirar a própria vida mais de 5 vezes, mas sempre falhava. Sempre havia algo que a impedia ou a salvava. E com isso, tudo estava destruindo lentamente toda a família. Sofia não comia, e não era porque não queria. Ela não podia mais. Eu a vi nesse estado e era muito lamentável. Todos tentávamos dar ânimo, mas não adiantava nada. Ela já só pedia perdão e chorava. Depois de alguns meses, seu estado piorou tanto que chamaram um sacerdote para dar-lhe a extrema unção. Esta parte é a mais forte e aterrorizante de toda a história. Mar tem dificuldade em contar, mas ainda se lembra muito bem. Naquele dia em que foi o sacerdote, Sofia gritava. Todos os vizinhos podiam ouvir os gritos. Minha mãe, em minha casa, estava rezando para que acabasse o sofrimento dela. Enquanto isso, na casa de Mar, Sofia gritava e se contorcia pela cama. Gritava para o sacerdote deixá-la em paz. O golpeou e jogou os frascos que ele carregava. Ela se arranhava nas pernas, no estômago e no rosto. A mãe de Mar, desesperada, perguntou ao sacerdote se sua filha estava possuída. Mas ele respondeu que não. Disse que o que acontecia era que sua alma já estava perdida. Depois de gritos, arranhões e alucinações, ela gritava para que não a levassem. E foi assim que ela faleceu. Ao esperar pelo médico e pelos serviços funerários, Mar disse que o corpo de Sofia ainda dava espasmos. Até duvidaram que ela tivesse morrido e fizeram testes para descartar qualquer outra coisa. Depois da confirmação e de arrumá-la, ao tentar colocá-la no caixão, tiveram que chamar o sacerdote novamente, pois inexplicavelmente ela não cabia. Depois de orar e pedir pela alma e salvação dela, conseguiram fechar o caixão. Mara me disse que tem certeza de que quebraram as extremidades dela. No velório, algo muito estranho aconteceu com a chegada do rapaz. Aquele rapaz de quem Sofia havia se tornado obcecada. O caixão estalava e caiu 2 vezes quando a base onde estava cedeu. Eu me lembro muito bem que minha mãe estava tremendo de medo e nos disse para irmos embora. Então saímos bem cedo, como muitos dos presentes. Os outros dias não foram normais. Fizeram uma espécie de oração para pedir pela salvação da alma de Sofia. Depois disso, fizeram bênçãos e limpezas na casa. Uma curandeira disse que ela havia feito um pacto muito forte com um ser sombrio e, ao não conseguir seu objetivo, perdeu tudo. Ela havia pago com sua própria vida, com sua alma. Meses depois, Mar e sua família mudaram de casa, agora um pouco mais perto da minha. A anterior ainda está lá, é deles, mas não se atrevem a alugá-la. Juram que o ambiente é muito pesado e que várias vezes chegaram a ver Sofia à porta dessa casa. Na Semana Santa, ela se enche de palmas abençoadas, cruzes, e ainda há pessoas que não se atrevem a passar por lá. Atualmente, Mar já é casada e tem filhos, e talvez por isso tenha conseguido superar tudo isso, assim como seus pais, que finalmente conseguiram voltar a sorrir depois de não conseguirem fazê-lo por anos. Sou brasileiro e tenho anos trabalhando neste hospital aqui nos Estados Unidos. Não vou mencionar em qual estado para não haver nenhum problema, já que o que vou contar pode ser delicado. Aconteceram coisas estranhas. Eu tinha anos de experiência nesse hospital e também em outras instituições. Minha formação foi rigorosa, então não era inexperiente. Comento isso porque as coisas que aconteceram exigiam muita atenção aos detalhes. Precisávamos ficar muito atentos para que nada passasse despercebido. Enfim, vou contar para que entendam o que quero dizer com tudo isso. Desde que entrei, tive contato com muitos pacientes. Este é um hospital particular que tem várias áreas, é grande e também tem uma área onde mantemos pacientes isolados por um tempo. Alguns podem ser perigosos, seja porque estão envolvidos em algum crime ou porque a doença exige isolamento durante o tratamento. Havia um paciente que não era uma pessoa má, longe disso. Ele só tinha explosões de agressividade. Era um homem, e para não revelar sua idade exata, posso dizer que ele estava na casa dos 30 anos.
Ele foi transferido de outro hospital, pois já havia passado por um tratamento, digamos, intensivo. Não era o método mais ético, mas ao menos considerando a condição dele, parecia estar melhorando, segundo o prontuário. Com isso, íamos mantê-lo isolado por apenas 2 meses quando chegou até nós. Mesmo com essas explosões agressivas que representavam perigo, não só para nós, mas para ele também, víamos que ele estava melhorando e que também queria se recuperar. Isso estava fora do controle dele. Ele não queria continuar naquela situação, contava com o apoio da família, da nossa equipe e aceitava que precisava ficar isolado. Essas explosões ocorreram no primeiro mês em que esteve conosco, e ele estava consciente em todos os momentos. Lembrava-se de tudo, inclusive desses episódios em que agia de forma violenta, podendo facilmente nos machucar. Por favor, não esqueçam esses detalhes. Ele lembrava de tudo, inclusive de que chegava a nos chutar e em várias vezes quase nos acertava com a cabeça. Ele sempre se desculpava quando se acalmava, deixando claro que ele nunca esquecia nada. O que aconteceu depois do primeiro mês foi muito estranho. No início do segundo mês de observação, pensávamos se poderíamos retirá-lo daquela área isolada, que é realmente um ambiente difícil, sem nada além de um colchão no chão e sem janelas. Na primeira semana, ao visitá-lo com um colega, como fazíamos diariamente, ele nos cumprimentou de forma normal. Porém, teve uma daquelas explosões, e depois de contê-lo e colocá-lo na camisa de força, o deixamos assim por cerca de 1 hora. Nesse tempo, ninguém além de mim e do meu colega podia entrar. Ao retornarmos, ele estava lá, deitado no colchão com a camisa de força, e nos recebeu se desculpando, como sempre. Nesse momento, notamos que no fundo da sala, ao pé do colchão, havia um desenho em uma folha de papel. Pegamos o desenho e perguntamos a ele de onde tinha vindo, se alguém teria talvez jogado por debaixo da porta. Mas isso era impossível. A porta tinha uma proteção que impedia até mesmo a passagem de água, e só havia uma pequena janelinha que o guarda nunca perdia de vista, já que todas as portas davam para um corredor. Este é um dos hospitais mais rigorosos que já conheci. O desenho era algo bem simples, uma rua vista de lado, com uma casa ao fundo e um carro. Não tinha muitos detalhes, mas era colorido. Perguntamos como ele havia feito o desenho, já que ninguém poderia tê-lo colocado por baixo da porta ou pela janelinha. Ele nos disse que tinha sido um menino. Nesse momento, comecei a pensar que alguém poderia ter entrado no quarto sem autorização, o que seria um grande problema para todos nós. Outra possibilidade era que o paciente estivesse alucinando, o que seria uma novidade em seu prontuário. Mas então, de onde veio esse desenho? Quando pedimos para ele falar mais sobre a folha, ele foi muito cooperativo. Permitiu que a examinássemos e nos disse que não tinha lápis ou qualquer material para colorir. Segundo ele, um menino entrou de repente, o assustou, deixou o desenho, e quando ele levantou o olhar novamente, o menino já não estava mais lá. Ele mesmo achava que poderia ter imaginado aquilo, pois nem chegou a tocar na folha que foi deixada pelo menino, onde nós a encontramos. Certamente estávamos em uma posição difícil. Éramos os únicos responsáveis por aquele paciente. E, se o segurança não soubesse sobre isso, estaríamos em uma situação muito delicada, pois o paciente teve acesso a materiais perigosos para ele, embora não soubéssemos de onde vieram. Eu sempre confiei no meu colega. Ele estava comigo o tempo todo, ou pelo menos sempre no meu andar, e também não seria vantajoso para ele deixar o paciente com esses objetos. Além disso, tínhamos câmeras nos corredores, e a vigilância era feita por uma empresa externa que guardava as gravações ali e em um banco de dados fora do hospital. Digo tudo isso porque pensei em cada detalhe para descartar quem poderia ter feito isso, quem teria algum interesse em que nosso paciente fizesse esses desenhos. No final, meu colega e eu pegamos o desenho e decidimos, primeiro, não dizer nada. Íamos pensar no que faríamos. Isso nos prejudicava, já que não encontrávamos outra possibilidade além de alguém ter combinado com o segurança e fornecido o material. Esse paciente também não poderia ter guardado nada, pois nunca usávamos material desse tipo com ele, nem fazíamos testes projetivos para que ele desenhasse, muito menos sem supervisão. Passou aquele dia e no dia seguinte, falamos com ele novamente. Ele nos contou a mesma versão sobre o menino. Ele também não sabia o que estava acontecendo
e isso significava que precisaríamos mantê-lo em observação por mais tempo, algo que ele não queria. Por isso digo que não fazia sentido ele mentir sobre isso, ou fazer desenhos com material, sabe-se lá de onde, porque sabia que isso significaria mais tempo isolado. E ninguém de nós queria isso, menos ainda ele. Na semana seguinte, uma segunda-feira, tivemos uma sessão com ele, e no meio da sessão, ele teve mais um daqueles surtos que já conhecíamos. Fizemos o protocolo de sempre e voltamos a colocá-lo na camisa de força. Desta vez, antes de sair, revisamos muito bem o quarto para garantir que não houvesse nenhuma abertura no colchão onde ele pudesse esconder coisas, nem em outra parte do quarto. Constantemente, aqueles que cuidavam da manutenção também faziam verificações, mas não encontravam nada. Voltamos uma hora depois, pois não podíamos ficar com ele o tempo todo, já que tínhamos outros pacientes para atender e ninguém para nos cobrir. Após essa hora, procurei meu colega e voltamos ao paciente. Ao retornar e entrar para tirar a camisa de força, ele estava com uma expressão de terror no rosto. Vimos 2 folhas de papel com desenhos coloridos de parques com crianças, céu e sol. Os 2 desenhos eram diferentes, mas pareciam feitos por uma criança. Antes de perguntar qualquer coisa, olhamos bem para o paciente que estava encostado na parede como se estivesse se protegendo. Quando ele se sentiu à vontade, nos disse que o mesmo menino saiu da parede. Ele disse que esse menino deixou esses desenhos e voltou para dentro. Segundo suas palavras, o menino queria que ele ficasse trancado ali para sempre, que ria dele e dizia que o deixariam isolado por mais tempo, e assim eles ficariam mais tempo juntos. Ele nos disse que o menino dava medo, que era muito feio e que não parecia real. Quando pegamos os desenhos, ele nos pedia, implorava para não deixá-lo isolado, pois era isso que o menino queria. Verificamos a camisa de força, que não estava desatada, estava bem presa, e dissemos que a única forma de acreditarmos nele seria se ele nos mostrasse onde guardava os materiais ou nos dissesse quem os entregava. Nisso ele começou a chorar muito, suplicando para que acreditássemos nele, dizendo que o menino da parede era quem deixava os desenhos ali, que ninguém vinha, que ele não escondia nada. Meu colega e eu pedimos um momento ao paciente, e do lado de fora do quarto, concordamos que acreditávamos nele, já que tínhamos certeza de que nenhum de nós 2 havia feito aquilo. Decidimos relatar o caso e pedir que verificassem as câmeras. Não mencionei antes, mas o segurança sempre nos perguntava, antes de entrar, se tínhamos algum objeto para registrar para as sessões. Havia controle sobre isso e nunca entramos com nada. Tudo estava no diário que o segurança mantinha. Tivemos que dar a notícia ao paciente de que precisaríamos isolá-lo enquanto buscávamos quem estava fazendo isso. Não podíamos dizer a ele que acreditávamos no menino da parede, embora eu internamente acreditasse. Seu diagnóstico não incluía alucinações, e doeu vê-lo tão triste ao receber a notícia. Ele não parava de repetir e implorar para que o tirássemos dali ou, pelo menos, se tivesse outro episódio, o tirássemos, porque, segundo ele, o menino voltaria para prejudicá-lo. A investigação interna começou com a diretora, que nos ouvia com atenção e nos dava suporte. Felizmente, esse paciente não teve episódios de agressividade enquanto analisavam as câmeras. Revisaram tudo, sem encontrar nada. Estava gravado que meu colega e eu entramos de mãos vazias, e ninguém mais se aproximou daquele quarto. No entanto, tínhamos as 3 folhas com os desenhos, que a diretora guardou para mandar analisar. Houve um lado positivo e outro negativo. O positivo foi que, depois de um processo que virou um caso legal, só fomos chamados para testemunhar sobre o ocorrido. Não soubemos mais nada devido à natureza do caso, mas nos informaram que as declarações do paciente não poderiam ser tomadas como verdadeiras, pois ele continuava sustentando o relato sobre o menino que saía da parede. Fomos retirados do caso sem repercussões e o paciente foi transferido para outra clínica, um retrocesso em sua recuperação. Não pudemos acompanhar o processo e só esperamos, anos depois, que ele esteja bem, pois acreditávamos nele e a diretora também, em parte. Mas diante de um caso legal, era difícil que outros vissem da forma que vivemos. Lá estavam os desenhos. Essa era a prova, mas eles foram levados. E mesmo assim, nenhum outro paciente mencionou algo saindo das paredes. De fato, atrás daquela parede havia apenas outro quarto.
e as paredes eram grossas. Então, ficou arquivado naquele hospital. Bom, tivemos que seguir como se nada tivesse acontecido, porque às vezes o paranormal não cabe nos registros ou num caso de investigação. Estava voltando de Florianópolis e parei em um bar na beira da estrada para tomar um café. O lugar estava quase vazio. Havia apenas uma mulher sentada numa cadeira perto da entrada. Tinha algo estranho nela, e seus olhos pareciam enxergar através de mim, como se soubesse o que eu estava pensando. Ela me deixava desconfortável, mas eu não conseguia parar de olhar para ela. Após algum tempo, levantou-se, se aproximou e perguntou se podia me acompanhar na minha próxima viagem. Algo na minha cabeça me dizia que aquilo não era uma boa ideia, que eu deveria dizer não, mas havia algo nos olhos dela que me impediu de recusar. No final, acabei aceitando. Algum tempo depois, ela subiu no caminhão comigo. No início, a viagem foi silenciosa. A noite era escura e só se via o que os faróis do meu caminhão iluminavam. Depois de alguns quilômetros, ela começou a falar sobre meus entes queridos que já haviam falecido. O estranho não era só ela falar deles, mas o fato de mencionar coisas que ninguém mais sabia, coisas pessoais, lembranças que eu só havia compartilhado com eles. Senti imediatamente uma mistura de medo e espanto. Não entendia como alguém que eu nunca tinha visto poderia saber aquele tipo de coisa. Perguntei rindo se ela era bruxa ou algo assim. Ela apenas sorriu. A essa altura, o sorriso dela já me deixava nervoso, como se soubesse algo que eu não sabia. Foi então que ela me disse algo que me gelou por completo. Eu os conheci do outro lado. Minhas mãos começaram a tremer no volante. Tentei me acalmar e focar na estrada, mas cada coisa que ela dizia me deixava mais nervoso. Ela começou a descrever um lugar para onde eu iria depois de morrer, como se tudo já estivesse decidido. Disse que no fim do caminho eu me reencontraria com aquelas pessoas que não estavam mais aqui. Descreveu como seria esse reencontro, e cada palavra me causava arrepios. Minha pele arrepiava e eu sentia um frio na espinha. Algo na voz dela me dizia que ela não estava brincando nem inventando uma história para me assustar. O ambiente na cabine começou a ficar estranho, não só pelo que ela dizia, mas pela forma como dizia, com uma segurança assustadora. Depois de vários quilômetros, ela pediu para descer em um ponto no meio do nada. Olhei ao redor e não havia absolutamente nada. Nem casas, nem luzes, nem placas. Apenas a estrada e a escuridão. Antes de descer, ela se aproximou, olhou nos meus olhos e sussurrou no meu ouvido. Em breve você estará com eles. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela abriu a porta e desceu do caminhão. Observei enquanto ela se afastava e, em questão de segundos, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tentei procurá-la, mas nem procurei com tanta preocupação. Desde então, tenho pesadelos. Ela está sempre lá, com aquele sorriso, falando sobre meus entes queridos mortos. O bizarro é que, ao lado dela, aparecem todos eles, olhando para mim, como se estivessem me esperando. Toda vez que acordo, a lembrança da voz dela ainda está na minha mente. E não consigo deixar de sentir que, de alguma forma, sua promessa pode se cumprir. Eu gostaria de começar dizendo que levo um estilo de vida bem certinho. Então, tenho certeza de que o que vi e ouvi na véspera de Ano Novo não foi resultado de alguma alucinação ou embriaguez, mas foi 100% real. Eu moro nos arredores de uma típica cidadezinha do sul, e alguns dos meus amigos vivem em áreas ainda mais remotas, acessíveis apenas por estradas de terra, escuras e isoladas. Um desses amigos, Denis, mora com a família em um dos bairros mais ricos da região, que só pode ser alcançado por essas estradas secundárias. Todo ano, a família dele organiza uma festa de Ano Novo em sua casa, e todos os amigos da família são convidados, incluindo eu. É uma ocasião bem divertida e eu sempre fico animado ao receber o convite formal dos pais do Denis. Lembro-me de como o ar gelado, combinado com as estradas rurais esburacadas, tornava a viagem até a casa bastante desconfortável. Normalmente evito dirigir com os faróis altos, pois odeio quando outros motoristas me cegam com os deles. Porém, a escuridão absoluta da estrada estreita e sinuosa tornou isso uma necessidade naquela noite.
A estrada era cercada por árvores densas de ambos os lados. Então, mesmo com os faróis altos, era difícil ver todas as curvas à frente. Não havia outras casas entre o acesso à estrada e o bairro de Dennis, exceto por um barracão vazio que parecia estar abandonado há anos. Embora às vezes eu visse luzes acesas quando passava por ali. Alguns minutos após iniciar o trajeto, em um trecho particularmente reto da estrada, meus faróis iluminaram algo entre as árvores. Algo branco contra essa escuridão. Ao me aproximar, percebi que era a silhueta de uma pessoa parada sozinha à beira da estrada. Ela não se movia nem tentava se esconder, apenas estava completamente imóvel com as costas voltadas para as árvores. Era uma mulher, aparentemente vestindo um vestido ou uma túnica branca. Nada que a protegeria do frio. Eu não desliguei os faróis altos por precaução, então não consegui distinguir muitos detalhes devido ao brilho refletido no tecido branco. Enquanto passava por ela, agradeci mentalmente por ela não ter entrado na estrada, me forçando a parar. Mas comecei a me perguntar se deveria ter parado para ver se ela precisava de ajuda. Talvez fosse outra convidada indo para a festa. Foi só quando olhei pelo retrovisor que vi, no brilho vermelho das luzes traseiras, que a mulher havia girado o corpo para me seguir com o olhar, ainda imóvel no mesmo lugar. Foi definitivamente assustador, e naquele momento fiquei aliviado por não ser o melhor exemplo de bom samaritano. De jeito nenhum aquela era uma convidada da festa. Cheguei à festa sem mais incidentes, por volta das 8 da noite, estacionando no círculo de pedras entre os outros carros, em frente à casa do meu amigo. A casa fica em uma grande clareira no meio da floresta, como todas as outras casas espaçadas no bairro. As festividades continuaram até assistirmos à contagem regressiva. Aos poucos, todos começaram a ir embora, mas fiquei para ajudar a limpar, como sempre fazia, já que era um dos amigos mais próximos da família. Quando finalmente saí, meu carro era o único que restava na frente da casa. Ao ligar o carro, apareceu um aviso de pressão baixa nos pneus. Meu carro é meio antigo, então não mostrava detalhes específicos sobre qual pneu estava baixo ou quantos estavam com problemas. Antes de me preocupar, lembrei-me que isso sempre acontecia por ser um carro de certa idade e achei que conseguiria chegar em casa sem problemas. Mas antes de partir, lembrei-me da mulher que tinha visto no caminho. Ela ainda estaria lá? Alguém mais teria passado por ela? Havia outra rota na direção oposta que eu poderia usar para evitar aquela estrada, mas isso acrescentaria uns 20 minutos ao trajeto. E eu não queria isso tão tarde da noite, com possíveis motoristas bêbados na estrada. Resolvi encarar e voltar pelo mesmo caminho. Eu realmente gostaria de não ter feito isso. Nem mesmo alguns minutos após entrar na mesma estrada escura, senti e ouvi algo diferente com meus pneus. Parecia metal raspando contra o chão. A poucos metros, meu carro foi parando completamente. Murmurei contra meu bom senso por ter que sair do carro para verificar o que estava errado. Estupidamente desliguei o motor e fechei a porta. As luzes do carro apagaram automaticamente e fui engolido pela escuridão da floresta ao redor. Com a lanterna do celular, comecei a inspecionar cada um dos pneus. Meu coração afundou ao ver que todos eles estavam completamente destruídos, como se tivessem sido rasgados pelas garras de algum animal. Eu poderia imaginar que se um deles tivesse um grande furo, a estrada esburacada poderia ter causado ainda mais dano. Mas os 4 pneus, isso foi proposital. Fiquei parado, sem esperança. Ninguém estaria por perto em uma estrada como essa, ainda mais aquela hora, mesmo na véspera de Ano Novo. Eu teria que chamar um guincho ou alguém para me buscar, mas claro, não havia sinal de celular nesse lugar tão isolado. Quando estava prestes a voltar para o carro, o vento suave parou. Os galhos secos das árvores balançaram e até mesmo os poucos insetos e animais que estavam ativos silenciaram. Nunca havia ouvido um silêncio tão absoluto antes. Era como se o tempo tivesse parado por 1 minuto, até que ouvi o som perturbador de um galho se quebrando em algum lugar entre as árvores. Desliguei imediatamente a luz do celular, mergulhando na completa escuridão. As folhas no chão continuaram a farfalhar, como se algo estivesse se esgueirando pela floresta. Pensei ser um cavalo ou boi, mas então ouvi. Eu vejo você. Meu estômago despencou, o ar foi sugado do meu corpo e eu nem conseguia gritar. Era a voz de uma mulher,
suave e baixa, vinda da escuridão absoluta entre as árvores, a uns 10 metros de distância. Naquele momento, tudo o que eu queria era me encolher no chão e morrer. Então ouvi. Você pode me ver? Meu instinto de lutar ou fugir finalmente entrou em ação, mas eu estava desorientado. Eu precisava ligar a lanterna do celular se quisesse saber para que lado fugir. Tremendo, apontei a luz diretamente à minha frente e, juro, à beira da linha de árvores estava a mulher. Ela usava o mesmo vestido branco, mas desta vez parecia estar flutuando a alguns centímetros do chão. Agora pude ver suas feições com mais clareza. O vestido estava sujo, coberto de manchas escuras. Ela era extremamente pálida, magra como um palito, e seus cabelos grisalhos caíam pelos ombros. Seu rosto era quase indescritível, grotesco, como se faltasse metade de sua mandíbula, embora ela parecesse tentar sorrir para mim. Em meio ao meu horror, mantive a luz sobre ela por alguns segundos antes de virar e correr estrada abaixo em direção à casa do Dennis. Poderia, sim, ser alguém tentando me assustar, mas no calor do momento, não tive tempo para refletir. Enquanto corria pela estrada, ouvi o estalo de galhos e o farfalhar de folhas atrás de mim. Ela estava me perseguindo. Corri o mais rápido que pude, quase caindo diversas vezes. Finalmente alcancei a casa do Dennis, ignorando os cachorros que começaram a latir e correr atrás de mim. Bati na porta com força, implorando para que abrissem. A mãe dele atendeu rapidamente e me deixou entrar, vendo o quão abalado eu estava. Expliquei tudo para ela, para Dennis e para o pai dele. Eles foram compreensivos e me ofereceram para passar a noite ali enquanto chamavam um serviço de guincho, o que aceitei de bom grado. Antes mesmo de entrar em contato com minha família, tudo o que eu queria era deixar aquela noite para trás e dormir no quarto de visitas. Contudo, logo descobri que a noite ainda não tinha acabado. Acordei ao som de uma leve batida na janela do segundo piso. Olhei para o relógio e lembro-me exatamente da hora. 3h13 da manhã. Nenhuma das janelas do quarto tinha cortinas, e preferi não olhar. Então ouvi novamente a voz abafada do lado de fora, a mesma voz dizendo: Eu vejo você. Fiquei paralisado. Não saí do lugar, nem olhei para fora, e não dormi mais até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu e a família acordou, aquilo felizmente havia sumido. Contei a eles o que mais tinha acontecido. Todos foram olhar lá fora juntos, mas obviamente não encontraram absolutamente nada. Como o assunto não morria, eles acabaram decidindo verificar aquela casa abandonada ao lado da estrada. Dias depois, me informaram que ninguém morava lá, mas que encontraram animais mortos espalhados ao redor. Isso só aumentou o mistério. Apesar do que aconteceu, ainda irei à casa do Dennis na próxima véspera de Ano Novo. Mas desta vez vou garantir que irei de carona e pelo caminho mais longo.